curso de transtorno de ansiedade, mas a gente ainda tem bastante cursos para acontecer, a questão dos casais, psicodrama individual, dramatização online. Estou gravando agora. Então, qualquer dúvida, tem um site lá, www.vivermais.com.br, é isso, Dani? Viver Mais Psicologia, né? vivermaispsicologia.com.br. É isso aí. É isso aí. Estou projetando agora o primeiro fotografia escrito Jornada do Centenário do Psicodrama, online, presencial e conectado. Então, gente, como a Amanda falou, a gente tem um monte de coisa bacana acontecendo na Viver. Vão lá no site, Instagram, @vivermaispsicologia. E a nossa novidade, lançamento hoje aqui no grupo, né? Esses folders ainda nem saíram para divulgação geral, a gente acabou de receber. É a nossa jornada de psicodrama, né? Quem é psicodramatista ou psicodramatista em formação talvez saiba que agora, em abril, dia 1º de abril, não é mentira, o psicodrama está completando 100 anos. Desculpa, eu sei que essa piada é tosca, mas eu precisava fazer. O psicodrama está completando 100 anos e a Viver vai fazer uma série de rodas de conversa, vivências, enfim, a gente vai ter uma programação durante todo o mês de abril. Vai acontecer aonde? Aqui no Recria. Então, no horário do grupo de estudos, que a gente estaria no grupo de estudos, a gente vai estar aqui no grupo de estudos, aí a gente deu aquela esticadinha para lá e para cá, então vai começar meia horinha mais cedo, terminar meia horinha mais tarde para contemplar todo mundo. Então, todas as sextas de abril a gente vai ter uma programação especialíssima que é do lançamento que é da jornada do Centenário do Psicodrama. A Emily, que está na coordenação, quer falar, Emily? Fica à vontade aí para vender teu peixe, nosso peixe, né? Obrigada, Dani, pelas palavras. Então, pessoal, boa tarde. A gente queria contar essa novidade maravilhosa. A gente está organizando com muito carinho para vocês, que vai acontecer no mês de abril. Eu vou falar um pouquinho da programação. O 2 e 4 a gente tem planejado. Vai pegar para mim também. E semana que vem a gente vai postar um outro folder com o edital dos eventos para as inscrições do Sarau. Vai ser basicamente um concurso artístico. Mais detalhes, aguarde os próximos capítulos. Dia 9/4. Eu acho que a Emily fala a programação completa, porque depois eu já quero fazer o lançamento do concurso, porque as inscrições abrem hoje em primeira mão aqui. Então, a Emily fala a programação geral e depois eu já mando do concurso aqui. Ok. No dia 9/4, nós teremos um evento muito bacana, que quem vai ministrar para a gente é o nosso querido Fonseca e o Dr. Valdec. No dia 23/4, nós teremos uma mesa redonda. E no dia... No dia 30/4, nós teremos uma vivência muito legal com a nossa querida Marcela Bressânia, Brincando de Deus. Então, não sei se a Amanda quer falar alguma coisa dessa mesa com Fonseca. O nosso grupo está evoluindo a um novo nível, né? A gente vai ter um ícone, a história viva do psicodrama, né? Que é o Fonseca. Não sei se a Amanda quer falar um pouquinho do que é ter uma aula com Fonseca. E também teremos o Dr. Valdec trazendo também um pouco da história do psicodrama para alguém que caminhou junto com o Bermudes, né? Que conhece bastante aí da história do psicodrama no Brasil. A gente vai estar com duas figuras que vão trazer e resgatar a história, porque viveram a história do psicodrama no Brasil. Então, a gente vai abrir aí no dia 9/4 essa possibilidade de a gente discutir um pouco com esses autores. E no dia 23, então, a mesa redonda comigo, a Gabi, a Marcele, tendo a Lu como mediadora para a gente discutir justamente essas perspectivas do psicodrama online. Vamos finalizar, então, com Brincando de Ser Deus, que vai ser... a Marcele vai nos propiciar a cadeira do rei, mais uma vez, para a gente poder experimentar esse lugar. Estão todos convidados, experimentando também a brincadeira de ser Deus com o Moreno, né, com as crianças, enfim, com os anjos. E vamos experimentar psicodrama, então, no dia 30 de abril. A Dani vai falar um pouco mais sobre o Sarau, que vai ser o concurso Psicodrama em Arte, que vai acontecer no dia 2 de abril. É isso aí. Acho que essa coisa do brincar de Deus, né? Quem conhece um pouquinho da história do psicodrama sabe que o próprio Moreno dizia, né, que primeiro psicodrama foi a brincadeira dele de ser Deus na infância, enfim, que ele caiu, se machucou e tal, mas que foi o primeiro ato psicodramático, né? Então a gente vai
retomar um pouquinho disso, né? Porque a história do psicodrama também nasce... Moreno passou a vida inteira brincando de ser Deus, na verdade, né? Então a gente vai trazer isso um pouquinho, vamos vivenciar o que é ser Deus na perspectiva moreniana, né? Enfim. E aí, queria convidar todos, todas e todes, enfim, pessoal que está assistindo a gente no YouTube também, tem bastante gente que assiste a gente depois, para participar. A gente teve um sarau aqui no início do ano e foi tão bacana, e a gente queria retomar isso e ampliar isso. Então a gente resolveu lançar um concurso que a gente chamou de Psicodrama e Arte, para a gente não se restringir, né, a nenhuma expressão artística. Então ele não vai ser só literário, nem só musical. Você pode inscrever, né, no concurso qualquer tipo de expressão artística, né, um texto, um poema, um conto. Mas eu acho que o que eu escrevo não é muito bom. Tudo é bom, contanto que tenha espontaneidade, criatividade, que você faça com essa relação com o psicodrama, que fale dessa sua relação com o psicodrama, com certeza vai ficar bom de algum jeito. Não tem bom na arte, né? A arte é arte. Então, a gente convida vocês a participarem, né? Trazendo escritos, ou trazendo uma música, ou trazendo um monólogo aí teatral, ou de repente faz junto com um colega, né? Construa uma cena curta. O que tem que ter, né? Tem que fazer relação com a história do psicodrama de alguma forma. Não precisa recontar a história, mas tem que resgatar alguma coisa do psicodrama, trazer pelo menos algum conceito clássico, né? Então menciona lá uma espontaneidade em algum lugar, né? Uma conserva cultural, enfim, e que tem que estar relacionado com esse nosso contexto atual, né? Social, enfim, nosso momento psicodramático e social atual. Mas pensando assim parece difícil, mas com certeza quando a gente se inspira sempre sai alguma coisa. E aí a gente convida vocês para participarem. Vou mandar ali aqui no chat em primeira mão. A gente já tem um edital, a gente já tem um link de inscrição. Então quem quiser já parar nesse fim de semana, sentar, escrever alguma coisa ou pensar, criar alguma coisa, né? Vamos criar juntos e vamos trazer para a gente... as inscrições vão estar abertas durante todo esse mês de março, então até o dia 26 de março a gente vai estar recebendo. Divulga para os coleguinhas, traz gente para viver, traz gente para o nosso sarau. O sarau do começo do ano foi tão gostoso, então a gente quer reproduzir essa... Quem estiver no grupo de estudos, né? Então é algo para privilegiar vocês aqui do grupo de estudos, o povo que está aqui. Quando eu falo para trazer os coleguinhas, trazer os coleguinhas para o grupo, para conhecer o grupo e participar do sarau também. E aí, né? Mas o que eu ganho com isso? Para que eu vou gastar meu tempo fazendo isso? A gente vai ter 3 premiados, né? Não vai ser né? Todo mundo vai estar concorrendo, mas a gente não vai estar primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente vai ter 3 premiados que vão ser vocês que vão avaliar também. A votação vai ser pública, vai ser aberto. E os 3 mais escolhidos pelo público, a gente vai premiar com um curso da Viver. Qualquer curso, a escolha é do autor, né? Um curso de curta duração, né? Vai criar uma pós-graduação também, né, gente? Respeita nós. Mais um curso de curta duração da Viver, e a gente está com muito curso bacana aí, né? Psicodrama no hospital, psicodrama com casais, psicodrama... E a gente tem 1,5 milhão de cursos da Viver aí, não daria conta de falar agora. E aí a gente vai premiar o autor com uma inscrição num curso da Viver. É isso, Amanda? Esqueci de falar alguma coisa? Isso aí, depois a gente vai mandar aqui. Mas agora eu gostaria de apresentar, enquanto a Dani manda o edital para vocês no link desse evento maravilhoso que vai acontecer em abril, quero apresentar a Ellen. Tive a oportunidade de acompanhar a Ellen na monografia dela. A Ellen é uma pessoa maravilhosa, uma escritora de mão cheia. A Ellen é uma psicodramatista, assim, que trabalha bastante tempo já e que tem toda uma jornada aí na relação com os pais e tem um jeito de fazer orientação que é muito Ellen, né? Então, acho que ela desenvolveu uma forma dela de fazer orientação com o psicodrama e a gente sabe que algumas conservas são agradáveis porque a partir delas a gente tem um ponto de espontaneidade, né? Um ponto para ação. E é nesse sentido que a Ellen vem hoje compartilhar um pouco do fazer, tá? Uma pessoa extremamente generosa, que no meu grupo de amigos, eu acho que esse é um critério, né, para estar inserido na minha rede afetiva, mas uma pessoa extremamente generosa, que vem aqui compartilhar com a gente um pouco daquilo que ela construiu ao longo da trajetória. E Ellen está contigo. Se quiserem trazer outros itens de apresentação, fica à vontade, o espaço é teu. Tá bom. Bom, depois disso fica até sem jeito, né?
eu estou um pouco preocupada, gente, porque meu computador desligou do nada. Então, só para deixar assim que se eu desaparecer aqui, pode não ser só a internet. Ele é meio temperamental, mas ele está na tomada, então é para não acontecer mais. Bom, então meu nome é Ellen, né? Ellen Alberton. Eu sou psicóloga formada desde 2015 pela UFSC, né? Conheci o psicodrama antes de me formar, né? Conheci em 2014. Na verdade, o psicodrama entrou na minha vida bem antes, né? Entrou em 2009, né? Quando eu comecei a fazer terapia com uma terapeuta que era psicodramatista, né? Então ali eu conheci e fui assim me aproximando um pouquinho, assim, né? Da abordagem, e depois fiquei curiosa, assim, para saber. Então eu comecei a minha formação na Locus, psicodrama na época, e terminei na Viver, né? Fiz aí uma migração. É isso, sim. Então eu trabalho com crianças desde 2016 também, né? Não que eu tenha uma trajetória muito longa, né? Assim, vai fazer 6 anos, mas desde 2016. E aí, a partir disso, assim, que foi sendo construído esse papel com bastante supervisão, né? Com bastante estudo. Então, a minha intenção hoje, na verdade, é compartilhar com vocês um pouquinho essa trajetória, né? O porquê que eu escolhi fazer. É um pouco da minha construção de monografia mesmo, né? Como a Amanda falou. A Amanda que me orientou, então teve tudo, teve disso, né? Só vou fechar aqui meu WhatsApp, gente, senão a gente não trabalha. Pronto. Então, assim, um pouco de compartilhar dessa experiência, assim. Mas até antes disso, se alguém quiser, assim, só dizer se já atendeu criança, se atende, né, compartilhar alguma coisa, né, rapidamente, assim, se não tiver essa vontade, só para eu entender quem é que tem contato com esse público, né? Porque eu vou focar na orientação de pais e criança, mas também atende adolescente, então se alguém tiver alguma questão também com adolescente, fica à vontade. Tem alguém que atende criança? Eu já vi a Ju aí, que eu sei que atende. Juliana Vieira, né? Eu já sei que a gente estudou um pouquinho juntas, né? Estou com adolescentes, crianças hoje não, já atendi crianças. Da criança. Uhum. Tem diferença, né, Amanda? Tem. Tem bastante, né? Eu atendo criança e pré-adolescente também, no momento tem uma pessoa que está atendendo. Ah, que legal, que bacana. Marizel, é isso? Falou que atende crianças e adolescentes. Tem mais alguém? Juliana Vieira atendeu por 2 anos. Tá 2 anos sem criança, Ju? Olha só. Uhum. Entendi. Mas tem experiência, né? Eu queria compartilhar que eu atendi minha primeira criança online hoje, mas eu não sei se eu quero falar da experiência. É muito diferente. É muito diferente. Assim, eu coloquei um limite, assim, né? Eu não tô atendendo crianças online. Eu experimentei e nesse momento eu assumi para mim que eu não daria. Eu vou ficar com os meus, né? E se precisar, se entrar em lockdown, por exemplo, de novo, daí eu atendo, lógico. Mas crianças assim, novas, eu assumi para mim, eu experimentei e não foi, para mim não deu, assim. Então eu resolvi respeitar, né? Mas é uma experiência incrível. Tem bastante gente que atende, assim, né? E acha bem bacana. Na verdade, o ideal é presencial, né? Mas nessas condições que a gente está, né? A gente faz isso. Então, se alguém quiser compartilhar depois, enfim, fica à vontade. Eu, como a Amanda já me conhece, eu sou um pouco metódica, eu gosto de teoria. A Amanda sofreu na minha mão com isso, né? Então, eu trouxe uma apresentação de slide para me ajudar um pouquinho, né? O Haroldo também atende adolescente, atendeu criança, bacana. Então, tem bastante gente, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, fica à vontade, assim. Eu vou compartilhar meus slides, então. Eu tô sem a participação, Dani, porque eu acho que como caiu minha internet aqui aquela hora, meu acesso. Acho que agora foi. Tá.
Então tá, eu não estou conseguindo ver agora o chat, então se alguém quiser abrir o microfone para perguntar alguma coisa, fica à vontade. Então eu vou começar falando do processo de orientação, né? Eu percebi essa necessidade de pesquisar mais sobre esse assunto atuando, né? Então foi a partir da prática que eu tive a necessidade de entender o que seria uma orientação na perspectiva psicodramática, né? Porque a gente vai ver que não tem muita literatura sobre isso no psicodrama. Então foi a partir daí que eu comecei a entender um pouco. Então, afinal, né? Por que a gente precisa orientar os pais? É uma pergunta importante, porque se a criança está em psicoterapia, né? Por que esse trabalho com os pais é importante? Então, eu trouxe aqui um trecho, assim, para a gente entender, né? O núcleo familiar, ele influencia, né? Influi sobre a criança, favorecendo ou dificultando determinadas condutas. É o núcleo central na sua formação. Ela passará por uma evolução saudável se o grupo familiar permitir que seus componentes, inclusive, né, a própria criança, atuem de forma espontânea e desenvolvam independência. Então, a gente começa a ver aqui que a família, né, o grupo familiar é bem importante, porque é a partir dele que a criança vai se desenvolver. Então, continuando no nosso questionamento, né, se a gente for pegar pelo desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento ele não se dá de uma forma linear, né, ele acontece ao longo de todo o ciclo vital, mas é na infância que, de alguma forma, a gente vai registrar os nossos modelos relacionais, né? Então, a importância aqui é da matriz de identidade enquanto grupo formador, né? Que vai atender as necessidades dessa criança, sociais, psicológicas, né? E afetivas. Então, aqui é nesse momento do desenvolvimento, né, da infância, que a gente vai ter os nossos primeiros registros afetivos de modelos, né? Então, na verdade, é na infância que a gente vai aprender a desempenhar os papéis da vida adulta. Então, por isso que é importante essa orientação de pais, porque se a gente orienta bem os pais, né, se a gente pegar pela teoria de papéis, né, todo papel tem o seu contrapapel, se a gente entender que a criança, quanto menor, está mais vulnerável a essa interferência do adulto, porque depende, né, entendendo essa questão do papel e do contrapapel, né? Então, o papel do adulto, do pai e mãe, ele vai diretamente influenciar no como essa criança vai se desenvolver. Então, é bem importante por conta disso. Uma outra questão, assim, que é bem importante nessa orientação, né? Também se justificou um pouco esse trabalho, porque eu estava um pouco cansada de alguns modelos de orientação que tinha por aí, né? Então, daqui a pouco eu já chego neles. Aqui estão os modelos. O que eu encontrei na literatura para compartilhar com vocês, né? Grupos de orientação, onde se fazia assim um grupo mesmo, onde os pais poderiam compartilhar as suas experiências, o treinamento, né, de habilidades sociais para pais, né, e mediação da relação entre pais e filhos, e práticas de psicoeducação, né? Então, na verdade, o que eu encontrei na literatura é mais em relação a alguns transtornos, né, de como psicoeducar esses pais para que eles entendessem a criança com autismo, a criança com TDAH, enfim, mais nesse sentido, né? E também encontrei muita coisa referente a orientações muito assim diretivas, né? Que não faziam com que as pessoas pensassem num projeto comum entre pais e filhos, um projeto de construção, né? Então, era algo que me incomodava, né? Não tinha modelo, não tinha algo, né? O que me ajudou muito, na verdade, a construir esse modelo foi a minha supervisora, né, a Márcia Marques, que tem uma experiência, é psicodramatista também, uma experiência assim, enorme com educação infantil, porque foi professora, e também com psicodrama de crianças, né, e adolescentes. Então, foi isso que foi me orientando ao longo da minha trajetória, assim, né, porque na literatura mesmo a gente via mais isso, assim. Então, né, qual é o modelo psicodramático de orientação de pais? E aí eu cheguei no impasse, porque o que a gente tem é um capítulo aqui, outro ali, não tem nada muito consistente, assim, né? O mais consistente que se tem é o livro da Rosalba, né? Mas que fala mais do atendimento infantil, de modo geral, né? Que é bem importante o livro dela. Mas não tem, assim, como que se faz, então, essa orientação mesmo, né? Não tem um modelo nesse sentido, assim. Então, não tem um modelo de atendimento de orientação de pais na socionomia, no psicodrama, né? O que eu encontrei no máximo foi a terapia do papel de pai e mãe, né, que é bem importante, e a psicoterapia do papel também de pai e mãe. Mas se a gente for parar para pensar, não tem também uma
como é que eu posso dizer, uma estruturação, assim, né, de como que se faz isso, e, enfim, né, de como que se daria, tá? O que tem bastante é em relação a como é que se faz o contrato, né, faz a devolutiva, mas não tem algo realmente substancial. Então, eu e a Amanda, na época, pensamos algumas coisas, né, de como que poderia se dar essa construção. Eu rio porque essa monografia foi quase um parto, foi difícil de acabar. Eu não queria acabar, eu queria continuar escrevendo, porque não estava bom ainda. Mas hoje eu vejo que está bom, Amanda. Hoje eu consigo aceitar essa realidade. Estava bom do jeito que estava, né? Mas a gente pensou num modelo que abarcasse realmente as teorias do psicodrama, né? Como a matriz de identidade, a compreensão das lógicas afetivas de conduta e pensando como que o psicodrama e o sociodrama poderiam ser, se eles serviriam, né? Para um modelo de intervenção. Então, gente, o que a gente fez? Assim, eu escolhi daí 2 pacientes, né, já meus de muito tempo, pessoas que eu já tinha um certo vínculo também, um de 4 aninhos e outra de 11, fez 12, né, agora, de 11 anos. E a gente montou uma proposta de atendimento que era a seguinte, a gente fez cada sessão tinha um objetivo, e para cada objetivo tinha um aquecimento, tinha um iniciador, tinha uns materiais que a gente estava escolhendo para poder atingir esse objetivo, né? Então, deixa eu ver se está aqui. Não. Mas eu vou falar, eu trouxe alguns exemplos dessas sessões só para a gente entender juntos um pouco do que eu vou falar e de como que poderia ser, né? Mas são recortes, né? Então, por que a gente escolheu a matriz de identidade para pensar no desenvolvimento? Porque ela é a nossa matriz formadora, né? Então, pegando ali o primeiro universo moreliano, o primeiro e o segundo universo moreliano. Eu tô falando muito rápido, gente. Tá tranquilo? Vocês me avisam, tá? Que é muito estranho falar pro computador, assim, não tô acostumada. Se a gente pegar ali o primeiro e o segundo universo morelianos, o que é o primeiro universo, né? O primeiro universo ele é composto por 2 matrizes. A total e indiferenciada e a total diferenciada. Como é que acontece o nosso desenvolvimento? Ele sai de um processo de indiferenciação até o de diferenciação. Isso acontece assim no nosso processo de desenvolvimento, né? E aí, nesse primeiro universo, na matriz indiferenciada e total, a criança não consegue distinguir realidade de fantasia, não tem ainda uma questão de separação de pessoa objeto, do que é perto e que é longe. Ela é tudo e o mundo é ela e ela é o mundo, né? Já num segundo momento, que acontece ali por volta dos 10 meses, né? Eu estou botando assim só para vocês terem uma noção, né? A gente tem aí a segunda matriz do primeiro universo, que é a total diferenciada, né? Onde a criança começa a ter essa relação de distância um pouquinho com as coisas. Então, a mãe vai embora, ela chora, ela já sabe que, opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Ela começa a distinguir o au-au, né, de uma pessoa, o miau, já começa a ver que pessoas e os objetos não são a mesma coisa. E no segundo universo, entra a matriz da brecha da realidade de fantasia, né? Onde a criança aí sim começa a jogar os seus papéis, que é ali a partir dos 3 anos, e aí entra os papéis psicodramáticos, né? Onde ela vai poder jogar os seus papéis já de alguma forma para a vida adulta. E aí, no meu trabalho, eu destrinchei esse primeiro e segundo universos morelianos a partir de Fonseca. Eu sou apaixonada pelo Fonseca, ele foi meu batismo no psicodrama, porque a primeira aula que eu tive foi com ele. Então, foi fantástico, assim, eu gosto muito dele mesmo, das coisas que ele escreve, né? Então, só para relembrar, né, na teoria do desenvolvimento da matriz de identidade, o Fonseca ele discrimina esse primeiro e segundo universos. Então, ele fala do processo de indiferenciação, de simbiose, reconhecimento do eu, reconhecimento do tu, né, da questão da relação de corredor, né? Por se relacionar em corredor, a criança pode começar a ensaiar as inversões, depois ela entra na triangulação, né, na circularização, aí começa a inverter depois, efetivamente, né? E aí sim temos o encontro, né, que é o ápice aí, o momento de saúde da relação. É lógico que isso não acontece de uma forma linear, isso vai indo e voltando, né, no nosso desenvolvimento ao longo da vida, porque o processo de reconhecimento ele é para sempre, né, mas na infância isso acontece de uma forma bem assim, bem sistemática mesmo, né, bem assim forte. Aqui.
Então, o que aconteceu? A gente pegou essa aqui, matriz de identidade, e a gente precisava verificar como é que a gente ia fazer isso nas sessões. Então, a gente estruturou uma sessão com o infante para verificar a matriz de identidade dele em relação à complementariedade de papéis, e depois a gente fez uma com os pais também com o mesmo objetivo, né? Para esse menino de 4 anos que eu atendi, a gente utilizou bonequinhos mesmo de super-heróis, fantoches, né? Buscando sempre deixar a coisa mais lúdica possível, né? Que o atendimento infantil precisa disso, assim, né? Então, eu vou botar alguns recortes aqui para vocês de como que foi, de como verificamos essa matriz nessa criança de 4 anos, tá? Então, essa sessão foi bem interessante, assim, foi bem legal. Eu vou trazer um trecho da sessão e um pouco daquilo que a gente foi percebendo, tá? Então, aqui eu botei um palco pequenininho de apresentação, coloquei os fantoches e sugeri que a gente fizesse uma história junto, né? Como a criança já chega no consultório muito aquecida, não teve uma necessidade de um aquecimento tão longo, ela já chega e já vai brincar, então foi mais fácil, ainda mais com 4 anos, né? Essa é uma peculiaridade do atendimento infantil, assim, eles não têm essa necessidade de tanto aquecimento. O que não quer dizer que a gente não vai precisar se aquecer, né? E ficar disponível para porque a criança está precisando. Então, aqui ele foi brincando com os brinquedinhos, né? Com os fantoches e tudo mais. E ele escolheu um personagem, e aí tem um diálogo que mostra aqui, né? O que aconteceu aqui com a gente. Ele falou, o nome dele fictício é Paulo, tá? E a diretora, no caso, sou eu. Então, ele falou, primeiro eu. Aí eu falei, tudo bem, primeiro você, depois você. Eu vou assistir sua história, eu falei. Aí eu falei assim, com vocês, referindo-se ao nome da peça, ele respondeu, o Lobo Mau. Aí, com vocês, o Lobo Mau. Então, aqui é um trecho, a sessão é bem longa, então eu peguei um trecho realmente que representasse isso que a gente percebeu ao longo de toda a sessão, né? Que o infante está no processo ainda de reconhecimento eu e tu, né? Então, esse primeiro eu, depois você, né? Primeiro eu, depois você. Então, quando o infante fala primeiro eu e depois você, ele revela aspectos desse processo do reconhecimento do eu e tu. Há movimentos tanto de centralização em si mesmo, quanto do outro, né? No tu. Então, esse aprendizado relacional é bem importante, né? Porque ele vai entendendo que ele não está sozinho no mundo, mas ele ainda é primeiro eu, depois você. Ele está bem centralizado ainda no eu, né? Mas não tem como ter eu se não tem o tu, né? Então, a gente percebe isso aqui com essa brincadeira. Depois, a gente continua a história, né? Foi bem rápido, na verdade, isso, assim. A sessão infantil, ela é uma sessão interessante, porque a criança vai brincando de várias coisas, né? E a gente que lute. Então, é bem legal. Aqui ele continua a história. Aí ele falou, eu já senti o cheiro de comida, eu vou comer todos vocês. E fez de conta que estava correndo atrás das pessoas. E aí eu entrei no papel. E essa é uma das peculiaridades do atendimento infantil, né? A gente precisa também contracenar e ajudar o nosso paciente a entrar em contato com o mundo interno dele. Aí eu falei, sai correndo, o lobo mau chegou. O lobo mau comeu todo mundo da história. Depois disso, o infante ensinou que queria fazer outra apresentação, mas quando questionado, encerrou. Segue o diálogo. Paulo, agora o teatro é de... A diretora, o teatro será do quê agora? Agora o teatro acabou. Então, aqui tem duas coisas importantes que a história nos mostra, né? A escolha do personagem, que é o lobo mau, né? E a forma como ele acabou a história. Então, ele escolheu um personagem que estava comendo todo mundo, né? E também ele encerra a história muito rapidamente. Isso é um paciente que já tinha bastante dificuldade de brincar de fazer de conta, né? Então, aqui a gente tem alguns indícios que provavelmente algum dos genitores está fazendo algum complementar de controle e não está deixando ele se expressar de alguma forma. Há indícios, né? A gente vai verificar se isso é verdade lá na sessão de pais, né? E outra coisa importante aqui, né? Que o controle, ele cumpre uma função estabilizadora da agressão, né? Então, de maneira geral, os vínculos que tem a submissão, né? Ou agressão, ou controle, eles têm essa característica. Então, aqui já foi um sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa no contrapapel que pode estar indicando para a gente onde que ele está aprendendo isso, né? O que ele está querendo mostrar. Tá ficando claro, gente? Eu estou indo muito rápido. Qualquer dúvida, vocês me avisam. Claro. Oi? Tá claro, por enquanto tá tudo certo.
Mas Tá, eu conheço o material, né? Pois é. É que eu fiquei com medo de trazer assim, porque pode ser que fique muito recortado, mas é mais para dar exemplo mesmo, assim, né? Tá tudo bem. Tá. Pode seguir. Então, percebam, aqui, né? Aqui teve a construção de um script, de uma história, teve tomada de papel, né? A gente, enfim, contracenou, então tem todos os elementos do psicodrama aqui também, né? É um pouco diferente, porque tem o contexto lúdico, né? Onde a criança, de alguma forma, fica mais fácil, assim, ela consegue expressar de um jeito mais tranquilo, né? Sem tanta aproximação com o conflito, né? Aqui também para mostrar para vocês a importância desse processo de sair da indiferenciação e chegar numa diferenciação, né? Depois de brincar de lobo mau, ele fechou o nosso palco, né? E foi querer brincar de guache. E a gente estava escolhendo as cores, né? E ele falou algo assim, estava escolhendo as cores como tinha os bonecos, né? E o guache junto, ele falou assim, porque eu só gosto do Capitão América, porque eu só gosto de azul agora. Você só gosta de azul agora? E aí eu perguntei o motivo pelo qual ele gostava de azul. E aí ele falou, porque quando eu era bebê eu gostava de pintar colorido em cima, todo. Então o Fonseca vai falar, né, no livro dele, que no processo de indiferenciação a criança funciona como uma unidade, né? O mundo e elas são realmente bem misturados. Então aqui ele está dando sinais de que está querendo criar uma identidade própria, né? Isso só é possível quando tem essa diferenciação eu ou outro. Então está bem claro, né, aqui o que está acontecendo com ele, né? E aí a gente vai para a matriz de identidade em relação à complementariedade de papéis em relação a pai e mãe. Eu apresentei para os pais o mesmo material que eu apresentei para o infante, os mesmos bonequinhos que eu vou mostrar para vocês depois no final, né? Só que a gente bolou um aquecimento, né? Teve eles pediram para eles fecharem os olhos, se conectarem com o papel de pai e mãe deles e escolhessem um personagem a partir desse papel. Então a gente direcionou para isso, né? Então teve iniciador corporal, teve ideativa, a gente foi moldando isso. E aí eles escolheram, né? O pai ficou em dúvida entre o Lobo Mau e o Hulk, mas ele escolheu o Hulk, né? E a mãe escolheu a Emília, né? Eu trouxe o pai aqui para mostrar para vocês de um jeito mais didático, assim, mas tem vários elementos aqui, porque realmente é enorme, as sessões ficaram muito grandes, assim, para trazer tudo. Então, o pai escolheu o Hulk, o José, e eu entrevistei o pai no papel do personagem, tá? Então, outro elemento aqui do psicodrama. E aí ele foi me respondendo, né? Eu perguntei como que é ser o Hulk. Ele falava, é ter muita garra, vontade, fazer as coisas, determinação, focado no resultado. É achar que tudo pode ser lógico e objetivo, que posso estar no controle das coisas e o que eu não puder controlar, eu esmago. E aí eu perguntei isso, assim, né? De como que era para ele precisar, a todo momento, estar nesse controle, né? E ele falou que não era fácil se reconhecer, né? Acha que tem que aceitar que não está sempre certo, de que precisa considerar algumas coisas, que precisa ter um pouco de mais de flexibilidade, que o diferente do planejado pode não ser ruim, e às vezes ser pego de surpresa e não estar preparado, e às vezes é ser pego de surpresa, não estar preparado, é não gostar desse sentimento de ser pego de surpresa. Então aqui a gente percebe que o personagem, ele condensa os aspectos do mundo interno da pessoa, né? Nesse caso, o pai, um excesso de controle, né? De tudo muito planejado. Então, a gente percebe que as dificuldades dele de se reconhecer, como ele fala, né? É mais fácil não me reconhecer, porque se reconhecer eu tenho que mudar, como ele está dizendo aqui, eu vou ter que ser mais flexível, eu vou ter que me permitir ser pego de surpresa, né? O quanto ele não se reconhece, né? Então, aponta para uma necessidade de controle e planejamento. E aí, em algum momento, eu perguntei para ele como é que era, então, né, ser um Hulk pai nesse sentido, né? E ele falou, então, é difícil, né, para ele, o filho, entender o que a gente quer, né? Como não dá para ter uma relação com ele como eu tenho com as pessoas que eu normalmente convivo, então ele sequer entende o que eu realmente estou esperando dele naquele momento. E às vezes ele faz o que eu não espero que ele faça, eu brigo com ele sem ele entender o que está acontecendo. Então a reação dele é tipo um choque. Por que está acontecendo comigo? Então a gente percebe que a dificuldade do pai desse reconhecimento eu-tu também leva o infante a não conseguir se reconhecer, né? E se reconhecer as próprias necessidades. Então ele realmente precisa controlar, ele precisa realmente
engolir tudo, né? Então fica bem claro o que acontece nessa dinâmica aí relacional, tá? Essa sessão aqui foi bem longa também. Eu não botei aqui a parte da mãe, mas a mãe escolheu a Emília, e a Emília era do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Num sentido muito de proteção e de insegurança, né? Se sentiu uma menina no papel de mãe. Ela escolheu a Emília porque ela se sentiu uma menina ainda no papel de mãe, né? Muito insegura e numa coisa muito de querer proteger, né? E aqui, assim, gente, a sessão rolou com várias intervenções, assim, né? Com várias vinhetas. Então, né? Às vezes eu estava entrevistando o pai e pedia aí um compartilhar da mãe. Às vezes eu estava entrevistando a mãe e pedia um compartilhar do pai. Então, a gente foi bastante utilizado os recursos, assim, usei bastante espelho, vê de fora, compartilha, né? Então é bem possível, assim, bem possível, né? Se a gente entende o psicodrama também, não de uma maneira tão clássica, né? Também de uma maneira que pode ser mais minimalista em alguns casos, né? E aí entra uma outra questão aqui, que é para explicar um pouco dessa terceira sessão que a gente fez, né? Que é o vínculo e a lógica afetiva de conduta. Por que é importante esses conceitos? Porque o desempenho de papéis ele tem uma operacionalização. Quem operacionaliza isso são os vínculos que a gente vai construindo. Mais ainda, as lógicas afetivas de conduta das pessoas. Então, o que é vínculo, né? O vínculo é o resultado do fenômeno da tele que viabiliza a complementariedade de papéis, repercutindo nos estados co-conscientes e co-inconscientes. Tá? Então, quando a gente fala de desempenho de papéis, os papéis eles têm um espaço, né, intersubjetivo ali, onde as coisas acontecem. Então, o que a lógica afetiva de conduta tem a ver com isso? A lógica afetiva de conduta é uma forma, um script, cada um carrega, e é a forma como cada um vai desempenhar esses papéis. Porque se a gente pensar, gente, o papel tem duas facetas, né? Uma coletiva e outra privada. Então, se eu sou mãe, existe algo que se espera do papel de mãe. Mas existe algo da minha história que eu vou imprimir nesse papel de mãe. Que isso é privado, né? E isso tem a ver com a minha história, com o que eu aprendi, com a minha lógica afetiva de conduta, com a forma como eu fui filha, né? Então, isso tudo vai se imprimir na forma como eu vou ser mãe, tá? Então, aqui para explicar, né? O desenvolvimento humano, ele busca uma certa homeostase, equilíbrio. Quando, ao longo do desenvolvimento, há uma certa impossibilidade dessa expressão saudável, o indivíduo cria certos alertas, que são as respostas defensivas, né? Visando recuperar a homeostase, que é a carga afetiva, né? A carga positiva de afeto. O nome desses alertas são as lógicas afetivas de conduta. Então, o que são as lógicas afetivas de conduta? São as expressões racionais de sentimentos e sensações que orientam a dinâmica psicológica da pessoa em determinados momentos e contextos da vida. Isso acontece bastante na infância, do jeito que a gente vai sendo tratado, moldado nas nossas relações, né? Então, ela é realmente é bem importante, porque é uma unidade bem básica de como a gente vai desempenhar nossos papéis. E assim, nem é tão racional, tá, gente? Às vezes é bem inconsciente, né? Então, inclusive, as práticas de psicodrama tentam, na verdade, trazer isso à tona, né? Para que o indivíduo consiga, de alguma forma, fazer algo com isso. Ficou claro isso aqui, gente, do vínculo, da lógica afetiva de conduta? Como é que tá para vocês? Tem alguma dúvida em relação a isso? Porque isso aqui eu não aprendi na pós, né? É uma coisa que eu fui estudar depois, então eu não sei como é que tá para vocês isso também, da lógica afetiva de conduta, se é algo que vocês conhecem. Tem alguém aí que gostaria de falar algo? Não? Então eu vou continuar. Então, para exemplificar para vocês o que é essa lógica afetiva de conduta, eu vou passar para a próxima sessão. A terceira sessão é uma sessão de família. Ellen, não sei se tu consegue acompanhar o chat enquanto tu tá no slide, né? Antes, o pessoal tá dizendo que tá acompanhando, o Haroldo agora colocou que ele tá estudando agora a lógica afetiva de conduta, que acha bem interessante. Então, acho que o pessoal tá acompanhando. Tem alguns comentários da galera que tá acompanhando. Beleza, gente. Eu não tô conseguindo acompanhar o chat. Tá aqui. Se tiver alguma dúvida, eu leio para ti, não tem problema. Beleza. Obrigada, tá? Então, por que é importante isso, assim, né? A gente estruturou uma terceira sessão daí de família.
né? Com os 3, assim, também com aquecimento preparado, deixei os mesmos materiais para ver como que eles iam lidar com isso. A intenção é que eles montassem novamente uma história, mas a sessão com criança ela é imprevisível. Se o menino não quisesse, a gente não tinha o que fazer. Mas os pais foram bem solícitos e conseguiram, né, de alguma forma, assim, abordar bem, né? Mas a sessão ela não começou com a história, ela começou com um quebra-cabeça. Então, aqui é bem importante, porque embora a gente tenha tido um objetivo de verificar as lógicas afetivas de conduta, apareceram elementos também da matriz de identidade e outros elementos também. Aí eu perguntei para ele aqui, né, no início da sessão, então você está montando um quebra-cabeça hoje com o papai e com a mamãe, é isso? Aí ele respondeu, com a mamãe. Com a mamãe? E com o papai não? Ele, não. Ah, não. Aí o pai falou, por que você não está montando com o papai? E o pai já estava bem de longe. Porque hoje eu monto um de cada vez. Aí o José falou, primeiro a mamãe então, né? Sempre a mamãe. E aí a mãe, a Lisandra, falou, diz que o papai é assim, aceita que dói menos. Então aqui a gente já vê algumas questões bem importantes, né? Primeiro, realmente as relações familiares estão em corredor, né? Então não é à toa que o menino na sessão dele fala, primeiro eu, depois você. Tem uma questão de corredor também. Se confirma isso, né? O José Fonseca fala que a mãe é sempre a primeira opção no desenvolvimento, a mãe matriz, né? Não é a mãe pessoa, gente. A mãe matriz é a matriz que acolhe, né? É a nossa primeira alternativa em termos de desenvolvimento, tá? A gente não confundir mãe com pessoa e repercutir erros aí, né? Ou depois eu vou falar da função paterna, não é o pai, né? É o pai simbólico nesse sentido, né? A função mesmo. Então, a gente percebe que a mãe é a primeira alternativa e ela acaba sendo, depois que o pai vem, sendo a outra alternativa no desenvolvimento, né? Essa função paterna fica um pouquinho mais de canto mesmo. E algo que a gente percebe é a disputa de poder em relação ao melhor lugar sociométrico, que é algo que a Penha Neri fala bastante no livro dela, né? E aqui eles não estão possibilitando a triangulação, né? Ou seja, não há movimento de triangulação, eles estão ali disputando o filho, né? Um pouquinho. E isso vai talvez prejudicá-lo na questão da circularização mais para frente, né? Que ele possa reconhecer. O que acontece, né? Se eu só entendo que tem um eu e o tu, de alguma forma, se eu não consigo ver o ele e entender que o tu e o ele têm uma outra relação para além de mim, como que eu vou lidar com os outros eles da minha vida, nos grupos, né? Então, se não triangula, né? Não entende que existe essa questão com esse ele, né? Também não tem uma questão com nós depois. Né? Alguma dúvida? Vou seguir, então. Opa. Aqui, continuando a sessão, né? Eles foram brincar de Rei Leão. A gente tem uma dúvida no chat, ela é mais, como o grupo, né, tem estudantes, tem psicólogos, é uma dúvida um pouco mais introdutória, mas eu acho importante às vezes a gente esclarecer, porque às vezes se a gente não entende algum conceito mais básico, fica às vezes difícil de acompanhar. Pode não falar. peguei o nome, acho que foi a Ana Paula, estamos ouvindo. Não sei se foi a Ana Paula, esqueci de pegar o nome ali, perguntou a diferença entre o sociodrama e o psicodrama. Quando a gente está em família, a gente está em grupo, mas não necessariamente, enfim. Então, acho que talvez tu esclarecer essa diferença, né, mais conceitual aí do sociodrama e psicodrama, basicamente para a Ana Paula conseguir acompanhar. Acho que tu citou aí, né, a questão do sócio e psico. Acho que deve ter dado algum problema, que a Evelyn está com a câmera escura. Então, ela deve ter caído. Acho que enquanto isso, então, tu consegue responder, Amanda, a dúvida da colega ali? E daí a Ellen volta e retoma? Sim, peraí. Vou voltar aqui para um ambiente mais reservado. Quando a gente fala de sociodrama, né, a gente está falando... Amanda, teu áudio tá longe. Oi. Aproxima um pouquinho. Eu estava dobrando roupa, daí eu precisei vir para um espaço mais reservado. Agora sim. Só para de bater no microfone que tá dando barulho. Tá, agora sim.
a gente vai estar falando de um trabalho, né, de uma construção coletiva, que geralmente gira em torno de um conflito que é identificado pelo próprio grupo. Então, nós vamos trabalhar numa dramatização coletiva que envolve um conflito dentro de um contexto grupal, né? Às vezes é um conflito social, é um conflito dentro do próprio grupo. Então, vamos pensar que é um grupo de professores que a gente vai trabalhar a relação que eles têm com os alunos. Então, isso é o sociodrama. O sociodrama familiar, então, a gente tentaria identificar qual é o conflito que essa família traz e trabalhar numa construção coletiva via dramatização de cenas que possibilitem mostrar esse conflito e talvez, possivelmente, dar novas respostas coletivas a esse conflito que é de um grupo, não é de um indivíduo, né? E no caso do psicodrama, a gente vai estar trabalhando conflitos intrapsíquicos, um conflito que é trazido por um indivíduo, e aí a dramatização faz parte desse universo intrapsíquico. Então, o pai desse indivíduo, a mãe desse indivíduo, mas não necessariamente eles estão presentes. Então, a gente estaria trabalhando num contexto desse grupo aqui, a gente poderia trabalhar a família da Dani. E aí, nós usaríamos o que a gente chama de egos auxiliares, que são essas pessoas que emprestam o corpo via dramatização e representam os personagens do mundo interno do protagonista, que no caso seria a Daniela. Amanda, não sei se a Ellen já voltou. Voltei, gente. Isso. Não é a internet, meu computador tá esquentando, ele tá desligando. Isso. Ellen, você comentou também, né, que esse menino ele fazia muitas relações em corredor. Aí tem uma colega que me perguntou aqui em privado, não sei se foi em privado por querer ou sem querer, não sei se ela não quer se identificar, mas ela perguntou o que seriam as relações em corredor. Então, se puder explicar brevemente. As relações de corredor, quando a criança, de alguma forma, não admite ainda a presença de um terceiro. A gente vê isso bastante com crianças pequenas mesmo, né? Então, eu brinco primeiro com o papai, depois com a mamãe. Ela não admite ainda que o pai e a mãe, por exemplo, tenham uma relação só os dois. Ou seja, ela ainda não admite que tem um terceiro nessa relação, embora os pais... Eu estou dando exemplo de pai e mãe, assim, só para ficar mais claro, né? Tá bem complicado aqui. Estão me vendo? Voltou? Sim. É que tá desligando mesmo. Então, assim, quando a criança está nesse processo, né, de aprender, porque o que acontece? A admissão de um terceiro na relação mostra que, de alguma forma, a criança não é o centro do universo, assim, né? Que ela ainda existe um terceiro nessa relação. Então, de alguma forma, ela não admite isso. Quando a gente fala em relações em corredor, a gente está falando da teoria da matriz de identidade, já que a Ellen caiu, né? E aí, na teoria da matriz de identidade, na relação em corredor, a gente está falando daquele momento em que você consegue se relacionar com um por vez, né? Então, é um por vez nessa relação. A criança ela ainda não consegue dar conta da triangulação, que é isso que a Ellen está falando, né? Eu não consigo dar conta da mãe, do pai, do irmão, eu não consigo ainda dar conta dessa rede relacional que depende de muita energia, de um investimento de muita energia. Então, é um tu por vez né, nas relações em corredor. Seria nesse sentido. Aí a teoria da matriz de identidade a gente super recomenda quem está entrando no psicodrama, né? A dar uma olhada. Ela tem o seu processo iniciado pelo Moreno, ele fala um pouco do primeiro, segundo universo, faz as divisões, e depois há uma sistematização em 10 fases, agora 11, né, pelo Fonseca, que vai trazer para a gente aí como é que caminha as nossas relações para o psicodrama. A teoria da matriz de identidade fala como é que a gente caminha no reconhecimento de quem a gente é através das nossas relações. Mais alguma dúvida do que a Ellen trouxe? Que aí eu posso... A Ellen tá entrando pelo celular, tá, gente? Ela já tá voltando. Enquanto isso, a gente aproveita a Amanda, que não quer demais. Saí lá, tava dobrando minhas roupas, porque tava dando uma chuvarada. Eu coloquei ali no chat que toda semana tem que ter alguém dobrando roupa nesse grupo, né? Hoje a Lu não veio, então cabe a ti dobrar as roupas. O que a gente
gente tem alguns papéis bem definidos nesse grupo, né? Toda semana tem alguém comendo, que no caso geralmente é a Gabi. Eu espero saber quem tá comendo hoje. Toda semana tem alguém dobrando roupa e assim vai. Aí, eu acabei de dar o aceite dela, deve estar entrando agora. Bom, enquanto a Ellen vai se ajeitando aí, abrindo a câmera, a Ellen, a gente estava falando sobre as relações em corredor. Acho que se a colega que me perguntou quiser dar um retorno, né? Se ficou mais claro essa questão das relações em corredor, se ainda ficou alguma dúvida. Oi, gente, desculpa, meu computador deu problema real mesmo. Eu vou tocar do celular mesmo. Aí eu queria ver se a Dani podia. Eu vou tentar compartilhar aqui do telefone mesmo, senão eu vou tocar sem slides. Ou se vocês puderem projetar aí para mim. Encaminha para a Amanda, que ela é mais expert na coisa aí, e aí ela projeta. Não vamos deixar a Amanda dobrar roupa que se dobre sozinha já estão bem grandinhas. Ai, eu queria muito, queria que a roupa se dobrasse sozinha. Mas antes disso, que ela se estendesse sozinha. Se estender já seria bem legal. Se puderes, Amanda, eu peço desculpa mesmo, gente, porque eu acho que é a maldição de fevereiro. Ano passado, antes de apresentar a monografia, o meu computador estragou também. Não sei se tu te lembra, Amanda. Mas foi a mesma coisa. E agora, de novo. E eu tive que trocar já tudo. Eu peço mil desculpas mesmo, gente. Ah, tá. Entendi aqui. Deixa eu abrir. Eu acho que estava no slide... Não me lembro. Eu acho que era aqui, quando tu vai falar de sociodrama e relações em corredor. Tá. Beleza. Então, eu vou pegar o meu aqui para conseguir olhar bem direitinho. Então, vou explicar, você ali, Amanda, o que significa as relações em corredor? Sim, a Joyce disse que ficou claro. Obrigada, Amanda. Ah, tá. Então, tá certo. Obrigada. Então, tá. Então, continuando, né? Eu acho que daí ali... Não, acho que pode passar para o próximo slide. Ah, não, é esse mesmo. É isso aí. Isso, no papel de leão, né? Então, assim... Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu vou tentar enxergar aqui. Então, aqui tem uma parte bem a falar sobre a lógica afetiva de conduta agora, né? Que daí, assim, essas sessões de família, elas facilitam bastante nisso. Então, a gente tá ali. Essa foi uma parte da história montada pelos pais, pelos três, tá? Então, tá ali. Um menino no papel de Rei Leão rugia e o pai falou: sabe o que eu vou fazer para pegar esse leão? E Paulo falou: que eu vou me transformar. E sabe no que eu vou me transformar? No quê? Né? Na expectativa do que o pai ia propor, né? Joga para mim, mãe, falando para a esposa, né? Que na hora já pegou o Hulk. O pai já pegou o Hulk e berrou mais alto que o filho, né? Corre, leão, corre, leão. A mãe falando, né? A mãe ajuda. Então, tem algumas coisas bem importantes aí para a gente olhar, né? Tem duas lógicas afetivas de conduta aí acontecendo nessa relação. A relação da lógica da mãe de proteção, ao mesmo tempo que ela é cúmplice do pai um pouquinho, porque ela joga o Hulk para o pai, né? Mas de proteger, corre, vem aqui com a mãe, né? E a lógica do controle do pai, né? Que aparece quando ele escolhe novamente o personagem Hulk para brincar com o filho, né? De sair correndo, de assustar, né? Então, é bem importante. Então, essas lógicas de conduta dos dois, elas favorecem, na verdade, que ele continue próximo da mãe e distante do pai. Então, é algo que, de alguma forma, já é um sinal de algo que a gente vai precisar devolver nessa orientação de pais, tá? Pode passar, Amanda. Né? Então, antes só de falar desse slide, então, o que seria a lógica de conduta do pai ali? Para amar e ser amado, eu preciso controlar. E a da mãe, para amar e ser amada, eu preciso proteger. Né? Em algum momento da vida deles, eles criaram essa lógica como sinal de alerta, né? Para criar uma certa homeostase no desenvolvimento deles, né? E levaram isso para os outros papéis. Isso, de alguma forma, vai para os outros papéis
porque os nossos papéis eles se comunicam via transferência, via elos transferenciais, né? Então é bem importante essa questão para a gente entender o porquê que isso vai acontecendo ao longo da nossa vida. E aqui já é, sim, a sessão aí de devolutiva. Então, o que a gente pensou, né? O que precisava ser devolvido? Precisava ser devolvido a fase da matriz, precisava ser devolvida essas dinâmicas de disputa entre os pais, né? Esse jeito, né, de alguma coisa de controle, de proteção, isso tudo precisava ser devolvido. Isso foi devolvido de uma forma psicodramática, né? Então, o que eu pensei junto com a Amanda, né? Eu queria que primeiro eles elencassem as características do filho deles, né? Para ver o que ia aparecer. Então, a partir da concretização, eu peguei umas pedrinhas, né? Coloquei uma cadeira vazia e pedi para que eles falassem quem era o Paulo para eles. Então, eles foram falando algumas coisas, do tipo assim, o Paulo é controlador igual ao papai, o Paulo é inseguro igual a mamãe, sempre em relação a um deles, né? E aí a gente utilizou algumas vinhetas para isso. Então, o que eu fiz? Eu entrei no papel do menino e falei como que eu me sentia enquanto menino daí, né? Depois desse processo inteiro, vendo o que eles estavam falando. Então, eu falei assim, porque o pai falava que não entendia como que ele podia ser assim, né? Desse jeito, né? Controlador, enfim, de alguma coisa. E aí eu falei assim, no papel do menino, tá? Entrei no papel do menino e falei, vocês não vão entender, porque vocês só veem vocês mesmos. Vocês não me enxergam de verdade. Vocês só enxergam que eu sou insegura igual a mamãe, que eu sou controladora igual ao papai, que eu gosto de parecer igual a mamãe, passear igual a mamãe e que eu tenho amigos igual a mamãe, que eu sou metódica igual ao papai. E aí eu fui falando. O que eu quis mostrar com isso? Assim, que eles não têm um reconhecimento da criança, porque eles estão muito voltados para ele, né, para eles mesmos. Então, essa devolução no papel, né, causou um certo impacto, eles ficaram um pouco chocados com isso, assim, mas era necessário para que, de alguma forma, eles também pudessem se apropriar e ver o quanto que eles não estavam enxergando o filho naquele momento do jeito que precisaria ser enxergado, né? Então eu utilizei a tomada de papel em forma de vinheta e esperei o que eles iam falar. Então, perceba, não é uma dramatização, assim, sistemática, né? São recortes para mostrar A Ana Paula está comentando aqui, né? É bem interessante que no psicodrama e no sociodrama podemos perceber as representações e os significados que o indivíduo tem sobre uma outra pessoa. Por isso que a questão é um sociopsicodrama, né? Porque a gente chegou nessa conclusão. E aí já vai aparecer o porquê disso, assim, né? Teoricamente falando. É bem isso mesmo. Pode passar, Amanda. Então, assim, como um dos objetivos da devolutiva, né, foi ajudá-los a dar uma resposta nova e de alguma forma treiná-los, né? Também tinha uma coisa deles entrarem e responderem um pouco, assim, né? No lugar de filho, né? Então, eu lembro que nesse momento, assim, eu pedi para ele inverter um pouco de papel com o filho, e aí ele respondeu, assim, né? Depois de sair do papel. Parece que eu complico um pouco as coisas, né? Parece que eu torno elas um pouco mais difíceis, que eu estou subindo um pouco a régua, né? Talvez o Paulo não esteja tão preocupado com isso. Eu estou lendo aqui porque está bem pequenininho, tá? Se eu deixar ele definir a régua, talvez eu não vou ter tanta dificuldade. E agora eu não estou conseguindo ler. Peraí que eu vou tentar pegar. Talvez um pouco, eu garantir que eu consigo. Talvez se ele definir a dificuldade da brincadeira, da relação, não vai ser um problema. A diretora perguntou como José gostaria então de se relacionar com o filho. José diz, talvez eu tenha que ser menos adulto com ele. Talvez eu tenha que projetar menos ele como adulto. Isso apareceu. Obrigada, Amanda, porque realmente não estou conseguindo enxergar muito bem. Esse diálogo apareceu depois de uma vinheta onde a criança interna do pai apareceu, né? Então ele estava falando das dificuldades de reconhecer o filho, e aí ele foi se dando conta que na verdade ele não foi uma criança que brincou, ele foi uma criança que ficou muito assim retraída. E aí a gente entrou num diálogo onde ele entrou em contato com a criança interna dele, e depois disso ele conseguiu pensar nessa possibilidade, né? Pode passar.
Eu acho até que é legal isso, Ellen, porque é isso que faz diferente no psicodrama. Para poder fazer a devolutiva, a gente teve que acessar a matriz dos pais. A gente precisou identificar com os pais o que da criança deles, né, do desenvolvimento deles, estava indo via transferência no desenvolvimento dos filhos, né? Eu Exatamente. acho isso muito legal, porque aí os próprios pais se dão conta, não é uma coisa que tu tenha que falar diretamente para eles, mesmo que depois possa ter, né, essa coisa mais elaborativa, assim, mais racional, mas é uma coisa que não é assim, a psicóloga do meu filho tá falando que eu sou muito controlador e que eu não brinco e que eu não faço isso e que eu tenho que fazer aquilo, que às vezes é o que afasta os pais desse espaço, né, da psicoterapia, muitas vezes. Sim, Fiquei pensando sim. nisso. Sim, porque é justamente isso que era difícil, assim, né? Uma coisa que é lúdica, que de alguma forma eles também se apropriaram um pouquinho desse papel de, né, de brincar também, né? Mas é o que eles se dão conta, né? Claro que é direcionado, porque a gente vai fazendo esse diagnóstico do que está pegando, assim, né? Mas de alguma forma eles se dão conta sozinhos, né? De algo que eles já sabem, né? De verdade, assim. Então, ali no caso do pai, ele tinha uma questão grande com o controle, ele foi muito controlado, né? Uma questão grande com o mandato familiar, né? De que ser um bom pai era ser firme, era ser controlador, era colocar regras. Então, ali ele se permite, depois dessa dramatização via criança interna, né? A brincar um pouco com esse filho, assim, né? De alguma forma... Na verdade, é interessante isso, que agora que eu me lembrei, eu fiz a questão com a criança interna ali dele, e eu apresentei a criança dele para o filho, né? E aí eles combinaram de brincar, os dois juntos, né? De brincar de desenhar. E aí ficou um pouco mais fácil. Foi aí que ele conseguiu acessar essa possibilidade de resposta, né? Que talvez ele está subindo muita régua, de que talvez ele não precise ser tão controlador nesse sentido com o filho, que o filho é uma criança, né? Então isso foi bem importante. Mas isso por quê? Porque ele viveu isso no papel de filho, né? Então, ele acaba reproduzindo via transferência, né? Quando a gente faz isso, a gente libera esse canal transferencial para uma nova possibilidade mesmo, né? Então, aqui, né? Em relação à genitora, assim, o que eu busquei devolver nessa sessão é a questão da proteção, né? Ela protegia muito porque ela foi muito protegida na vida, né? Não teve uma autonomia diferente do pai, que teve uma autonomia desde criança muito, assim, incentivada. A mãe não teve isso, assim, ela precisou bastante, de alguma forma, ficar muito, se proteger, enfim, ficou muito insegura, assim, né? Então, ela leva isso para a relação com o filho, como apareceu ali. Então, ali eu pedi para ela entrar no lugar do filho, e eu achei interessante mostrar esse diálogo para mostrar para vocês um pouco dessa construção. Então, ali eu falei, Paulo, a mamãe sabe fazer as coisas direito? Porque uma das reclamações dela é que ela não sabia como fazer as coisas com o filho, né? E aí ela no papel respondeu, para mim, eu acho que ela faz, que ela sabe, porque ela é minha mamãe. Aí a diretora falou, né? Ela também é insegura, ela não sabe se o que ela vai fazer vai te ajudar mesmo. O que precisas? Ser ouvido? Preciso que as pessoas me escutem, deixem eu fazer o que eu quero fazer. Aí eu respondi, porque eu já conheço um menino, né? Tudo que tu queres não dá, né, Paulo? A tia Ellen já te explicou isso. Tudo não dá. Lisandra disse no papel de Paulo que não sabia mais o que responder sobre o que ele precisaria, né? E aí eu falei, tudo bem, talvez não saibas. Tu achas que a mamãe consegue descobrir junto contigo? E aí ela respondeu no lugar dele, né? Papel dele. Acho que sim. Porque a gente pode não saber, né, Paulo? É uma coisa que tu tem dificuldades às vezes. Quando a gente não sabe aqui no consultório, tu ficas muito bravo, né? De repente, a mamãe pode te ensinar a não saber. Talvez seja o maior aprendizado que ela pode te ensinar, que às vezes a gente não sabe de tudo. E aqui foi importante porque a mãe vinha com uma cobrança muito grande, né? Modelos de mãe muito assim, já confirmados, né? Uma visão grande dessas mulheres da família que eram super boas mães e que sempre sabiam de tudo, e ela se colocava num lugar menor, e o quanto que, na verdade, não saber também faz parte, né? O construir também faz parte. Então,
isso foi bem importante para ela, assim, teve uma mudança bem significativa na relação dos dois depois disso, assim, eu pude acompanhar um pouco mais, e foi bem importante para ela enquanto mãe, né, perceber que ela não tinha que dar as respostas todas, ela podia construir com o filho aquela relação, né, naquele vínculo atual, não pegando só o vínculo passado, assim, então isso foi bem importante. Eu também pontuei nessa devolutiva a necessidade dos dois de protegerem e dar limite, né, sem que eles rivalizassem entre eles, porque é muito ruim para os filhos quando os pais saem desse papel assimétrico, né, quando eles entram no papel de simetria, né, que é o papel assimétrico é aquele onde a gente tem uma hierarquia, né, então pais e filhos, e o simétrico entre irmãos, por exemplo, né, onde não tem um não precisa cuidar do outro, assim. Então os pais estão entrando muito nesse lugar de simetria e de alguma forma rivalizando entre eles, né, e deixando a criança de alguma forma desprotegida nesse sentido, né. A criança pode viver isso como abandono, né, como, enfim, não tem ninguém me cuidando, né, quando na verdade não é isso. Na verdade eles estão ali numa disputa entre eles, então pontuei isso também, né, e foi bem importante que eles foram bem acolhedores quanto a isso. Então, por que a palavra sociopsicodrama enquanto forma de orientação de pais, né? Então, como a gente viu até agora, quando se trata de intervenção com família, as cenas são familiares e individuais. É o psicodrama dentro do sociodrama. É a cena dentro da cena, a trama oculta expressa no drama familiar. Então, é isso que alguma pessoa ali, que eu não me lembro agora, falou, né? De alguma forma, essa intersecção de métodos, quando a gente vai trabalhar com famílias, ela acaba não acontecendo tão bem delimitado, né? Por isso que quando a gente vai atender famílias, é legal um pouquinho dominar os dois, né? Não só o psicodrama, né? Também o sociodrama, porque eu percebo na prática clínica que a gente às vezes esquece o sociodrama, né? Fica mais no psicodrama, mas é bem importante quando a gente atende crianças e família que se saiba um pouquinho, né, esse manejo, entendendo que no psicodrama a gente parte de uma perspectiva mais individual e vai para o coletivo, né? E o sociodrama um pouco ao contrário, ele trata as questões mais concretas, mas aqui na verdade a gente trabalhou uma questão grupal, né, que estava aí trazendo à tona essas questões individuais mesmo, né, do espaço intrasubjetivo, assim. Então, essa foi nosso principal achado, assim, que não sei se dá para separar muito, né, Amanda? O que tu achas? Mas foi isso que a gente percebeu, assim, que tinha essa questão aí, tá? Pode passar. Esses foram os materiais utilizados, né? Então, aqui tem os bonequinhos, né? O que a gente utilizou. São os fantoches, esse teatrinho eu tenho lá no consultório. Foi bem bacana utilizar isso. E pode passar também. Os personagens do Toy Story, com o Woody, o Buzz, esqueci o nome da menina, o cavalinho. Uhum. Tem os Pokémons, eu acho, tem o leão, o Rei Leão, as hienas, Uhum. tem o Capitão América, meu Deus do céu, o Hulk, o Batman, o Thanos, eu acho, O Thanos. o Uhum. Homem-Aranha. Então tem todos esses personagens aí, e no Era Uma Vez tem o fantoche da Emília, do Peter Pan e de uma porquinha. Com Os três porquinhos. Eles viram, né? Os três porquinhos viram o Lobo Mau, a Emília vira a Cuca e a Dona Benta, e o Peter Pan vira o Capitão Gancho, né? E aí tem os dedós, as crianças adoram, assim, é bem legal. Agora na pandemia tá complicado porque não dá para lavar, então eu tive que tirar, né? E os materiais, esse daqui são livrinhos que eu utilizei com a infante de 11 anos, né? Por ela ser um pouquinho maior, então a gente também optou por um material que fosse adequado à idade, né? Não ser só nos bonequinhos, né? Então a gente utilizou com ela esse material. Eu corri um pouco, né? Talvez porque caiu tudo aqui, o computador deu alguns problemas. Mas, de maneira geral, gente, assim, são recortes para mostrar que é possível, né? Que dá para fazer sim, né? Dá para fazer de uma maneira lúdica, né? Dá para utilizar todas as técnicas do psicodrama, né? Dá para utilizar ali, a gente utilizou a cadeira vazia, fez as vinhetas, tomada de papel, concretização, maximização em alguns momentos, a cena regressiva, né? Em relação à criança interna. Com as duas famílias foi utilizada a cena regressiva, né? Tanto com essa quanto a outra, né? Utilizamos espelho, duplo,
né? Querendo ou não, entrar no lugar do menino é uma forma de dar um duplo, né, para essa criança, que alguém possa falar por ela o que está difícil, né? Com a outra infante eu também fiz isso também apareceu, né? Então, é possível, assim, tem várias possibilidades de trabalhar com essa questão da orientação, ajudando que os pais construam isso também, né? Então, veja, é um processo, assim, de devolutiva que é uma co-construção mesmo, não foi uma coisa que eu pensei, que eu percebi, né? Foi algo que foi aparecendo e aí eles também vão se apropriando desse processo e fica muito mais fácil, né? Vão se entendendo, então fica mais respeitoso, né? Mas, assim, para isso, assim, né, foi importante compreender algumas questões como a matriz de identidade, como o que tem por detrás dessas lógicas afetivas de conduta, né, poder entender algumas questões, assim. Então, não sei se alguém quer contribuir com alguma coisa a mais, falar alguma questão, quer perguntar alguma No coisa. meu trabalho com adolescentes, a única diferença é que eu combino antes. Então, por exemplo, eu vou fazer a devolutiva para os pais e essa orientação. Antes, eu faço uma sessão com os adolescentes e eu mostro para o adolescente eu atuando no papel dele e a gente combina como é que vai ser feita essa devolutiva. Eu combino com o adolescente. E aí eu mostro para ele, eu entro no papel dele, digo, agora você vai ser sua mãe, como se a gente estivesse nessa sessão que vai acontecer semana que vem. Né? E aí eu faço e a gente vai fazendo as adaptações, justamente por causa da aliança no processo de adolescência, que é difícil, né? E essa sessão com os pais, às vezes, lida num processo transferencial como um processo de aliança com os pais, enfim. Mas acho que um grande método do teu trabalho é justamente mostrar que quando a gente fala de orientação para pais, a gente não está falando de entregar para os pais um relatório de como é que foram as sessões do filho, mas de fazer com que esse pai acesse a sua matriz e entenda quais as intersecções existem entre aquilo que ele viveu como criança e adolescente na infância e adolescência dos filhos, né? Com certeza, é bem isso mesmo, assim. E não ser algo muito pronto, né? Ser algo bem construído, porque de verdade a gente não sabe, né? A gente estuda, mas o que vai aparecer é o que aparece na sessão mesmo, né? A gente pode ter hipótese, né? Então, quando eu fiz a primeira sessão ali com o infante, eu tinha uma hipótese que isso ia aparecer, mas isso só pode aparecer se confirmando, né? Então, acho que é bem importante essa questão, né? Um outro ponto que eu ia comentar com essa questão dos adolescentes, né? Que é bem isso também. E também tem outras formas de se devolver essas questões, né? Às vezes, algumas crianças também não curtem tanto isso, e algumas crianças mais retraídas têm dificuldade com essa questão de dramatização, né? Então, também dá para fazer via desenho. Quantas vezes já pedi, então faz o desenho de um personagem que tu gosta, e aí sentadinho no sofá mesmo, fala como se fosse, e aí os pais também, às vezes a gente faz uma coisa meio megalomaníaca, mas não precisa ser assim, né? Na verdade, colocar alguns elementos aí de objeto intermediário, né? É bem legal, e também dá para adaptar, assim, tem várias possibilidades, na verdade, né? De pensar esses processos, assim. Então, vejo que é bem importante. Com adolescente também uma coisa que eu gosto de fazer, Amanda, não sei como é que tu trabalha com isso, mas eu gosto de fazer a linha da vida com eles, né? Então, escrita. Então, isso me dá bastante elementos para conversar com eles também, né? E devolver para os pais. Ellen, a Ju saiu agora, mas ela falou que foi muito bom, foi um resgate à teoria, deu saudade dos atendimentos infantis. Ela falou que gostaria de ler a tua monografia, e eu já pergunto se tu publicou, enfim, ela falou que precisava sair. E o Haroldo está dizendo que trabalha bastante com desenho com adolescentes pela internet. E aí ele pergunta se tu pode falar um pouquinho mais sobre como tu usa esse recurso no psicodrama. A questão da internet ou o desenho? O desenho. O desenho? Ah, tá. O desenho é uma questão mais complexa da internet. Não. A internet, eu não estou atendendo. Eu realmente finquei o pé que eu não ia atender adolescente e criança via online, assim. Lógico, só esses que já estão comigo, né? Então, esses eu estou atendendo. Porque tem uma questão deles que às vezes eles não querem, porque eles ficam com umas paranoias de que o pai e a mãe estão ouvindo no outro cômodo, e é mais complicado, assim. Mas já fiz, tá? Já fiz atendimento, foi bem tranquilo, assim. Mas o desenho eu utilizo, assim,
sempre perguntando para a criança ou para o adolescente, assim, né? O que está expresso ali, ou pedindo para entrar no papel, né? Então, tem criança que desenha a família. Então entra no lugar do papai, entra no lugar da mamãe. O que o mano está falando aqui, né? Se desenha o cachorro, o que o cachorro está falando? Então, tem sempre uma coisa, assim, de bastante respeito, de que a criança possa, de alguma forma, se colocar, né? Não tem uma interpretação, né? Embora tenha coisas que chamem a atenção, às vezes, né? Mas é sempre a criança que vai confirmar, né? Então, eu vejo dessa forma. Não sei se tu vê dessa forma, o Haroldo, né, que perguntou. Se tu vê dessa forma também. Mas eu procuro sempre confirmar com a criança com elementos onde ela vai poder me dizer o que ela está pensando, assim, né? Nesse aspecto. E com os adolescentes, eles também falam, quando eles querem desenhar alguma coisa, né? Mas geralmente é mais escrita que eu trabalho com os adolescentes, né? E aí fica um pouco mais fácil. A questão do desenho é mais complicada para eles, porque eles se sentem um pouco infantilizados, assim, eles não curtem tanto, né? Então, alguns desenham, mas é mais a escrita que eu uso com eles, né? Não sei se eu te respondi. Tá. É mais nesse sentido, assim. Eu já vi terapeutas, né, que pela internet estão fazendo a tela compartilhada, e daí escreve junto, desenha junto, né? Isso, as cenas pela internet tem ajuda, né? Uhum. Ah, bacana. Uhum. É isso mesmo. Eu também faço assim, né? Inverte o papel, desenho, dramatiza os personagens, faz vinhetas. É bem possível, assim, bem possível mesmo, né? Mas tem adolescente que não curte mesmo, assim, já teve alguns casos de adolescentes que não curtem. Às vezes tem uns que gostam de trazer daí os desenhos que fazem em casa para eu ver, né? Daí a gente vai vendo os elementos disso. Ah, não quer desenhar aqui, quero desenhar em casa. Mas assim, esses que têm 14, 15 anos não vão desenhar. Os meus, pelo menos, não. Tem uns que adoram HQs, então uso muito. Ah, legal. Tem a questão dos jogos também, que é bem importante, né? A questão dos jogos, jogos eletrônicos, assim, esses jogos mesmo de streaming, assim, ajuda muito, assim. Às vezes ele não quer dramatizar, mas se o teu raciocínio for psicodramático, tu consegue acessar o personagem sem a dramatização, quando o adolescente não quer, assim, né? É isso que eu tenho também feito, né? Com esses que têm um pouquinho mais de medo desse espaço, né? Porque realmente é um espaço que de alguma forma explicita os conflitos mesmo, né? Deixa bem exposto, né? Então alguns deles não gostam, se sentem muito crianças, né? É bem engraçado. Eu não sou criança, não vou fazer isso. Já escutei algumas vezes. Assim, a peculiaridade da orientação de pais com adolescentes que eu vejo é muito essa diferença, assim, né? De que eles estão num momento onde a sexualidade tá bombando, né? Onde as rivalidades estão bombando, então as coisas ficam bem mais complexas dependendo da situação. Essa é a principal diferença, assim, que eu percebo, sabe? Ah, legal, gente. Que bacana que vocês estão estudando essas coisas. É bem importante, porque a gente é como, né, tem a questão da conserva cultural, né? A gente precisa, às vezes, entender essa conserva, essa questão com o nosso contexto para poder criar coisas novas, né? Então, se isso faz parte do mundo da criança e do adolescente, a gente precisa estar apropriado disso, de alguma forma, né? Não precisa ser expert, mas estar apropriado e usar ao nosso favor, assim, né? Para ajudá-los com isso, assim. Mas os jogos eu também uso bastante. Até com os adultos, né? Tem adultos que vêm falando de jogos, a gente já usa também, né? Já vai assim nesse sentido. Queria ouvi-los um pouquinho, né? Alguém quer compartilhar alguma coisa, né? Não sei se ficou muito claro, eu realmente peço desculpa pela questão do computador, eu não imaginava que ele ia bugar hoje. E aí eu dei uma corrida aqui, enfim. Não sei se ficou... Particularmente, achei muito bom. Foi muito legal, porque como tu trouxe os casos, né? Então deu para acompanhar de uma maneira bem prática, né? Como é que tu fez isso. Então, achei a teoria e prática aliadas, né? Achei que ficou bem legal, esclareceu bastante. Desculpa. Queria deixar aberto para os colegas, né? Principalmente o pessoal que está chegando no grupo agora, ou o pessoal que é mais de, né, ainda estudante, mais de início de curso, que tem pouco contato com psicodrama,
se ficou alguma dúvida, às vezes até nem necessariamente no tema, mas em relação a algum conceito, alguma coisa, assim como as colegas perguntaram ali no meio, né, da apresentação, vocês podem ficar à vontade, porque a gente vai esclarecendo, isso vai ajudando a compreender melhor até como se dá, né, o trabalho com psicodrama mesmo. E se a gente não tiver nenhuma dúvida, eu gostaria que vocês deixassem, né, ou abrissem o microfone, ou deixassem no chat uma palavra, uma frase, enfim, para Ellen, né, de como foi, o que vocês acharam, como foi o encontro de hoje. Da minha parte, achei maravilhoso. Estou bem cansadinha, mas estou encantada com o teu trabalho, assim, não desgritei daqui, achei muito bom. Parabéns. Obrigada. Alguém perguntou aqui se o psicodrama trabalha com a criança interna, é isso? Sim, trabalha. Tem um livro da Rosa Cuquier, chamado Sobrevivência Emocional, né? Que conta bastante essa trajetória de como a nossa criança vai ficando ferida um pouco ao longo da trajetória, né? Então, é uma história, na verdade, de sobrevivência mesmo, que a gente vai tendo, né, ao longo do nosso desenvolvimento, né? Então, é bem legal. Eu não sei se as meninas podem disponibilizar o nome do livro depois para o pessoal que está perguntando, mas trabalha assim, e aí tem várias, a Rosa, ela tem bastante, uma didática bem interessante para ajudar as pessoas a de alguma forma, o terapeuta chegar nessa criança interna, enfim, né? Bem interessante. Isso. Boa, bem lembrado pela Amanda, vou falar aqui por áudio também, e o pessoal também que está assistindo a gente no YouTube, mas está no nosso grupo da Viver. A gente vai encerrando com a Ellen, mas também já vamos despedindo, que eu sei que tem um pessoalzinho que precisa sair às 19. E lembrando que a gente está com uma data aberta agora no mês de março, do dia 12. Então, se alguém quiser trazer uma temática, né, pessoal que está estudando psicodrama, está na formação, que já é psicodramatista, pessoal que acompanha o grupo, esse grupo ele sempre foi co-construído desde o início, a proposta sempre foi os membros do próprio grupo trazerem coisas para o grupo, e aí a gente vai buscar fora de vez em quando, mas sempre volta para o grupo, né? A Ellen está aqui, né, porque o trabalho dela é maravilhoso, mas porque a gente também conhece ela por meio da Viver, então a gente valoriza as pessoas que estão perto. Tragam coisas para compartilhar com a gente, os trabalhos que vocês fazem, as coisas que vocês estudam. Isso muito nos interessa. Ellen, gratidão, beijos. Obrigada. Eu também preciso sair agora, mas gostaria de agradecer também, foi muito bom. Várias coisas para ficar de dica aí para os nossos próximos atendimentos. Então, obrigada, Ellen, obrigada, meninas, e é isso aí. Fica registrada a relação em corredor. Olha aí, ó. Dani, a Antônia fez um desenho que tem um corredor mesmo, um pai e uma mãe, e a criança no meio com setinhas de ida e volta. O pai está atrás, o pai ficou para trás. Gente, olha aí, ó, temos uma artista, hein? Lembrando que está aberto a partir de hoje o concurso Psicodrama e Arte da Viver, vale desenho também, gente. Quem gosta de desenhar, pintar, sei lá, fazer um artesanato, um negócio legal, criem alguma coisa, tragam para o concurso Psicodrama e Arte da Viver. Vou pensar com simpatia, viu, Dani? Vou pensar com simpatia nisso e eu acho que vai sair bem legal. A gente não quer artistas profissionais, a gente quer psicodramatistas, gente que gosta de psicodrama, psicodramatistas espontâneos a gente quer. Então, traz o que você faz pra gente. Gratidão, então, a todos. Pode falar, Adriana. Isso. Eu queria comentar com a Ellen também, queria agradecer, né, pelo trabalho, adorei o seu trabalho, Ellen. Dá para perceber que tem uma teoria bem consistente, assim, né, acompanhando toda essa construção que você fez. Agradeço. E eu não sei se a gente consegue ter acesso, né, ao seu trabalho de alguma forma, né, em algum meio, não sei se ele está acessível. Gostaria muito de ler, se possível. Se quem puder, quem tiver interesse, puder passar o contato para a Dani ou para a Amanda, não sei, eu posso enviar, não tem problema. Pode e-mail. Meu e-mail é Ellen, HELLEN,
Alberton, psi@gmail.com. Quem quiser mandar também me pedir, não tem problema. Quem quiser o contato da Ellen também, pede no grupo ou manda mensagem pra gente, para mim, pra Amanda, que a gente vai fazendo essas trocas, né? Sempre bom a gente ampliar os nossos contatos e o grupo de estudos acaba sendo maravilhoso para isso. A gente conhece muita gente maravilhosa aqui. Gente, esse grupo tá de parabéns, bem legal isso, assim, bem legal mesmo. Março temos nosso aniversário. Me ausentar. Um beijo a todos. Bom final de dia, bom início de final de semana. Obrigada. Tchau, Amanda. Tchau, Ellen. Tchau, todo mundo. Até semana que vem. O que a gente tem semana que vem? Deixa eu lembrar. Acho que a gente tem a Lu, gente. A Lu que tá sempre dobrando roupa aqui. Venham. Tchau.